Olha, o Fala Defensor de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante e muito importante, tá? Em alguns casos de crimes e prisões que tiveram como fonte, por exemplo, de acusação, um burburinho, um ouvir falar. Nesse momento, parece que o caso foi solucionado. Mas, vez ou outra, somos surpreendidos com a liberação do acusado por falta de provas. Hoje conversaremos com a defensora pública, doutora Luísa Alves, que já está conosco aqui via live. Doutora, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda ao Fala Defensor aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. E trouxemos a doutora Luísa Alves para entender o porquê do ouvir dizer não é motivo de condenação. E a gente quer saber exatamente o que é isso. O que seria esse testemunho de ouvir dizer, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, tudo bem? Tudo bem, um prazer, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, o testemunho de ouvir dizer é uma espécie de depoimento indireto, né? Ele é prestado por uma pessoa que não presenciou diretamente o momento do crime, mas que ouviu falar daquele evento por parte de um terceiro. Ou seja, ela não tem uma base de percepção própria sobre aquele fato, mas ela ouviu dizer, né, de alguma outra pessoa que repassou a ela o que teria acontecido. Isso enseja muitas falhas no processo, uma disseminação de boatos e de falsas informações, porque esse depoimento é sujeito a uma maior sugestionabilidade pela pessoa. Além disso, o próprio Código de Processo Penal prevê que as partes, tanto a acusação como a defesa, devem inquirir diretamente a testemunha, para até mesmo verificar eventuais falhas ou contradições em seu depoimento. Assim, quando há um depoimento apenas de ouvir dizer, não temos a condição de verificar quais foram as efetivas condições em que essa pessoa presenciou o crime. Por exemplo, se o lugar estava claro ou escuro, se ela viu de perto ou de longe, se ela tinha efetivas condições de fazer o reconhecimento de quem cometeu aquele crime, ou mesmo sobre as condições da própria testemunha, se é uma pessoa que tem interesse naquele fato, se ela conhecia de fato os conhecidos, os envolvidos naquele evento, e assim a gente perde uma oportunidade de esclarecer qual foi de fato a verdade daquele crime. Perfeito. Por ser uma prova muito frágil, tem se reconhecido que não é possível condenar uma pessoa ou mesmo levá-la ao julgamento por um tribunal do júri com base apenas em uma prova considerada de ouvir dizer. Seria uma valorização, né, até mesmo que se considera uma fofoca. Perfeito, exatamente. Se não fosse assim, o que teria de gente presa também pelas fofocas ou mentiras espalhadas nas redes sociais ou em outros lugares, né, doutora? Seria uma coisa absurda, né, se não tivesse essa robustez, essa comprovação realmente da material, digamos assim, da culpabilidade, né? Vamos abrir espaço, doutora Luísa, para as pessoas participarem com a senhora, fazendo perguntas. Nós temos uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Vamos ouvir então aqui. Deixa eu ver aqui, olha, a Mércia da Silva é que faz a pergunta para a doutora Luísa Alves. A pergunta dela é o seguinte: se uma pessoa está presa por ouvir dizer, o processo dela não tem que ser arquivado imediatamente, o que ela deve fazer? Se a única prova existente nessa investigação ou processo for apenas um depoimento de ouvir dizer, já há decisões mostrando que não há um amparo suficiente para que o Estado faça essa persecução penal. Para que poderia servir, eventualmente, essa prova? Talvez para que essa pessoa seja chamada a informar quem foi, de fato, que presenciou, para que essa pessoa seja, então, ouvida como testemunha. Mas, se a família souber que essa é a única prova, ela deve procurar o advogado ou o defensor público de sua cidade para que ele, então, possa avaliar o processo e, sendo o caso, recorrer ou impetrar um habeas corpus, fazer o pedido ao juiz que seja adequado naquele momento do processo. Perfeito, doutora Luísa. Vamos lá, então, quem faz a segunda pergunta para a doutora Luísa Alves? Vamos ver aqui. Quem faz a pergunta é o Rafael Souza, doutora Luísa. Ele pergunta o seguinte: doutora, ouvi dizer, pode ser uma versão inventada por uma pessoa? Ela pode sofrer penalidades por isso? O objetivo de não se admitir essa prova de ouvir dizer é justamente evitar que versões inventadas sejam levadas a juízo, para que a gente possa aferir essas falhas. Mas sendo comprovado que a pessoa contou uma versão inventada, ela pode até mesmo responder por um crime, né, se houver essa vontade de contar essa versão errada, seja de comunicação falsa de crime ou sendo uma testemunha que prestou compromisso de dizer a verdade, o crime de falso testemunho. Então, é necessário tomar muito cuidado ao replicar versões de supostamente algum crime aconteceu, sem ter ali uma certeza.
Perfeito, ótima informação essa. Vamos para a terceira e última pergunta de hoje aqui do Fala Defensor. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Luísa Alves. É a Sônia Lima. Ela pergunta o seguinte, doutora Luísa: meu marido foi preso por conta de boatos. Ele não tem álibi para o dia. Vale a palavra de um contra o outro, né? Ou ele precisa apresentar provas de algo que ele não cometeu para poder comprovar sua inocência? Essa é uma questão muito interessante e devemos dizer que a regra do processo é a mesma regra da vida. De quem acusa é quem deve provar. Isso. Então, a pessoa não é obrigada a provar sua inocência, mas se ela tiver qualquer prova de que estava em outro local, de que não foi ela que cometeu aquele delito, aquilo certamente vai fortalecer a sua versão. Mas quem deve provar que aquele fato aconteceu por uma prova mais forte do que a de ouvir dizer é sempre a acusação. Então, havendo essa única prova, ele deve ser absolvido. Tá, ela pergunta, inclusive, colocar uma informação contra a outra, né? Seria o quê? Uma cariação, que um pudesse falar contra o outro? Como é que funciona isso, doutora? Depende, sendo apenas uma testemunha de ouvir dizer contra o réu, não é necessária uma cariação, né? A versão da acusação não se sustentará se for baseada apenas em um boato. Então, é necessária essa absolvição. Inclusive, o réu não precisa nem falar nada. Quem deve trazer toda a prova no processo penal é a acusação. Cabe ao ônus da prova a quem acusa, né? Aquela história, estou acusando, eu tenho que ter provas disso, não apenas porque eu quero, né, doutora? Exato. Então, havendo essa fragilidade da prova, cabe à acusação trazer um elemento mais forte, seja até mesmo perguntando àquela pessoa de quem ela ouviu dizer e como poderia chegar a um elemento mais forte para sustentar a versão que ele mesmo traz ao processo. Perfeito, excelente informações. Doutora Luísa Alves, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Fala Defensor, nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa saúde, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço. Obrigado, senhora, pela sua participação e pela disponibilidade e as informações também. É o Fala Defensor trazendo sempre essa informação importante e encurtando esse espaço entre você, telespectador, cidadão, com a Defensoria Pública, tá bom? Muito bem. É prestação de serviço pura aqui no Fenômeno Fique Alerta. Fala Defensor. Muito bem.